Os clampers é um processamento analógico no qual você mexe com o nível DC de um sinal. Então, quem viu aí Transformadas ou quem ainda vai ver, esse sinal aqui, ó, se eu disser que aqui é 1 e aqui é menos 1, o DC level, ou seja, o offset, isso aqui é 0. O nível médio é 0. Agora, se eu fizer, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é 5 e isso aqui é menos 1, aqui existe o nível DC, 5 menos 1 dá 6, que está aproximadamente aqui 3, né? Está aproximadamente 3. Então, os clampers, que são esses circuitos, eles acabam adicionando ou tirando um nível DC, positivo ou negativo, num sinal AC, num sinal pulsado. Não necessariamente, como vocês estão vendo na figura, não necessariamente uma senoide ou uma onda quadrada. Então, vamos começar então com o primeiro exemplo. Você tem aqui uma onda arbitrária, oscilando entre mais V e menos V. Esse aqui é o nosso Vin no tempo, uma onda quadrada. E essa onda vai ser imposta num circuito assim, ó, com um capacitor na entrada, um resistor na saída e um diodinho ali. Bom, como é que funciona? Como é que você analisa isso? Vamos começar a imaginar primeiro, para facilitar. Imagina que esse R ele é bem grande. Nós já vamos voltar a esse ponto depois. Ou seja, você não precisa se preocupar com questões de carga e descarga desse resistor. Esquece isso por enquanto. Quando você vai analisar esses circuitos de clamper, e nós vamos ver também que os circuitos relativos a multiplicadores de tensão também seguem o mesmo princípio, você sempre começa é só uma dica, né? Você sempre começa a analisar onde você tem o diodo conduzindo. Então, nós vamos ter aqui na entrada você tem ou mais V ou menos V. Nós vamos analisar os dois casos. Qual o caso que a gente vai analisar primeiro? Nós vamos analisar o primeiro caso, onde o diodo liga, que é mais V. Então, a gente ligou esse circuito, o capacitor está descarregado, nós temos aqui mais V e nós temos ali o nosso diodo, e o nosso diodo vai conduzir, e aqui vem aquela velha história. Percebe, o diodo ele é um curto. Isso aqui é muito importante que você comece a pensar. O diodo ele é um curto, então não vai passar corrente nesse momento pelo resistor, porque a corrente chega nesse nó e olha para um lado uma impedância alta, que é o resistor, e para o outro vê um curto. Óbvio que a corrente vai passar pelo diodo. Aí você se pergunta, e o que acontece com o capacitor? O capacitor, presta bem atenção, ele se carrega com o valor máximo. Então, como a corrente fez isso, nós vamos terminar que o capacitor se carregou com uma tensão pico, que é a tensão mais V. Vamos desconsiderar o 0,7 nesse exercício só para ficar mais fácil. Então, quando eu tenho um semiciclo positivo, eu tenho essa situação que o capacitor carregou com mais V. Aí giramos para o semiciclo negativo. Agora, devido ao que eu falei, o resistor ele é um resistor de valor alto, ele não descarregou ninguém aí, certo? Ele não descarregou ninguém aí. Nós já vamos ver a questão aí do valor do resistor, do valor do capacitor, vai ficar bem claro. Mas por enquanto você desconsidera esse negócio carregando ou descarregando. Agora você mudou, você está com mais aqui e menos aqui. Você inverteu a polaridade. Naturalmente, né, nessa situação, o diodo está off. Se o diodo está off, vou apagar aqui, o que você substitui ele? Você substitui por um circuito aberto. Agora você anota e você vê que a tensão mais V ficou aqui, e você percebe o quê? Que na saída, quanto que você vai ter? Você vai ter menos 2V. Percebeu? Por que eu tenho menos 2V? Porque eu tenho mais V aqui, mais V aqui, e eu somo, aliás, menos V aqui, e eu somo com menos V aqui, consequentemente dá menos 2. Eu não falei antes,
mas espero que tenha ficado claro, nessa situação aqui, a minha saída é 0. Por quê? Porque o meu diodo, tudo se passa como se o meu diodo fosse um curto, pode colocar o resistor que for aqui, a minha saída está fechada, fixa em 0. Então, se isso aí ficou claro, como é que vai ficar a nossa resposta, né, no domínio tempo? A nossa resposta vai ficar um negócio mais ou menos assim. Eu vou fazer em preto a entrada, em preto a entrada, uma onda quadradinha, assim, mais V, menos V. E na saída, vou fazer em azul, quando eu tenho mais V, eu tenho 0 na saída, ou seja, eu estou aqui. E quando eu tenho menos V, eu tenho menos 2V aqui, ou seja, esse negócio vem aqui para baixo. Ele faz um negócio assim. O que você percebeu? Se você prestar atenção, você soma um nível DC igual a menos V na saída. Ou seja, a saída é a entrada menos V. Onde esse V aqui é o nosso chamado offset level, ou seja, é o nível DC que você está somando. É, no caso, o que nós falamos aqui, mexe com o nível DC de um sinal, você somou esse negócio. E esse pico aqui, eu não coloquei, é menos 2V. Bom, agora vamos abordar a questão do resistor, aí que a gente falou que o resistor... Não, a gente está desconsiderando o valor do resistor. Vou fazer uma parte aqui, ó. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: quem é que regula negócio de carga e descarga? É o fator tal, né, a constante de tempo, que é chamada RC. Se o meu capacitor, lembra da questão lá do nosso circuitinho retificador, se o meu capacitor é muito grande, ou se a minha carga é muito grande, que é o caso de uma residência onde você ou tem um consumo muito baixo, que é uma resistência alta, ou você tem uma caixa d'água gigantesca, você praticamente não vai sentir flutuações em casos de falta d'água. Ou seja, basta que nós tenhamos que o nosso período T, que eu vou desenhar aqui em azul, que é isso aqui, se o nosso período T for muito menor do que o nosso tal, ou seja, o nosso tal for enorme, ou a nossa caixa d'água é enorme, ou o nosso consumo é muito baixo, o nosso consumo é praticamente 0 da residência de água, você vai poder fazer essa análise aqui. O que eu estou dizendo na prática? Você não vai enxergar coisas desse tipo aqui, como em vermelhinho, né? E quando você enxerga esses vermelhinhos, significa que você está percebendo períodos de carga e descarga do capacitor. Carga e descarga do capacitor. Se você garantir que o seu tal, ou com um capacitor muito grande, ou com um resistor muito grande, ele é muito maior do que o período de oscilação da sua onda, você pode ficar tranquilo que você vai ter uma onda retinha. A gente costuma usar, né? Essa regra aqui. RC tem que ser maior aí, em torno de 5 tal. 5 tal, 10 tal, 8 tal. Ou você tem um capacitor enorme, ou você tem um resistor de carga grande, né? Isso aqui tendendo aí para mega, para 100 kg, coisa dessa ordem. Claro que isso depende da frequência. Se você tiver essas situações, você pode ficar tranquilo que não vai ter problema de carga e descarga no seu circuito. As ondas vão ficar retinhas. Agora você colocou esse circuito, essa forma de onda na entrada, o nosso circuito, por sua vez, agora ele é assim, ó. Eu tenho aqui não só o diodo, mas eu também tenho aqui um resistor de 100K, um capacitor de 0,1 micro e eu tenho essa tensão aqui, essa fonte de tensão de 5 volts. Essa frequência desse sinal aqui que tem um certo offset, de quanto? De menos 20 mais 10 dá 30. Você percebe que eu tenho um nível DC aqui, ó. Eu tenho um nível DC, eu tenho um DC level offset. Essa frequência de 1 kHz vai corresponder a um período de 1 sobre F de
1 milissegundo. O nosso tal, que é o nosso RC, vamos fazer a conta, 0,1 micro vezes 100K. 100K é 1 vezes 10 na 5. Quanto que vai dar isso aqui? 1 vezes 10 na menos 7, vezes 1 vezes 10 na 5. Isso dá 1 vezes 10 na menos 2 segundos. O nosso período é 1 vezes 10 na menos 3. Então você percebe aqui, ó, que tem uma relação de 10 vezes. O tal é 10 vezes maior que o período da sua onda. A gente pode, então, em tese, desconsiderar efeitos de carga e descarga. Então vamos lá, mesma coisa, como é que a gente resolve esse problema? Vamos primeiro pegar, vamos ser inteligentes e vamos fazer o jeito mais fácil. Primeiro nós vamos supor quando que esse diodo está aberto, quando que esse diodo está on. Esse diodo está on, naturalmente, quando você tem a fase negativa da sua onda, que vem aqui a menos 20. Então na fase negativa, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter esse diodo, eu vou ter essa fontezinha e eu vou ter aqui, ó, eu vou apagar aqui, eu vou ter aqui mais 20 e eu vou ter esse circuitinho aqui. Bom, o que vai acontecer? Você já deve ter percebido que esse diodo vai estar on e quanto que vai ter aqui? 5 mais 20. Esse capacitor vai se carregar com essa polaridade até 25 volts. Agora percebe uma coisa, eu vou perguntar e você pensa aí. Quanto que vai ser o VO que eu vou medir? Desconsiderando o 0,7, né, para ficar mais fácil, o meu VO vai ser simplesmente quando eu tenho menos 20 aqui na entrada, o meu VO vai ser exatamente 5 volts. Por quê? Porque eu tenho aqui no meu circuito, na realidade, eu tenho um negócio assim, o diodo está em curto e aqui eu tenho uma fonte de 5 volts. O que quer que você coloque aqui de carga, não interessa, você vai ver o VO igual a 5. Muito bem, agora você vai para o próximo passo, que é o pico positivo, cuja amplitude é 10. Só que, devido àquilo que nós falamos da constante de tempo, o nosso capacitor ele não teve tempo de descarregar. Naturalmente, agora eu estou com o meu diodo off, porque a corrente gostaria de fazer o sentido contrário, ó. A corrente gostaria de fazer isso. Naturalmente o diodo não deixa. Então o diodo abre nessas condições. E eu vou ter aqui o meu VO em cima desse resistor grandão de 100K. O que vai acontecer? Eu tenho 25 aqui e mais 10. Quanto que vai ser o VO? Só somar 10 mais 25, 35 volts. Então vamos interpretar aqui os resultados. Quando eu tenho menos 20, eu tenho 5. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, sim, 5. E quando eu tenho 10, eu estou em 35. Na verdade, esse negócio vem aqui para cima. Vamos desenhar aqui. Eu estou em 35. Eu estou fazendo isso, ó. Eu estou fazendo isso. Isso aqui é 35 volts. Ou seja, eu estou somando, se você for analisar, eu estou somando 25 volts DC no sinal de input. Eu estou somando esses 25 volts no meu sinal DC. Então o que aconteceu? Você somou esses 25 volts aqui no DC no sinal de entrada. Tá bom? Você depois faz as contas, qual que é o nível DC, o VDC na saída, out, e qual que é o VDC na entrada, o input aqui nesse sinalzinho preto e nesse sinalzinho azul, e você vê qual que foi a diferença. Tá bom? Então você começa a ver aqui, a gente montou essa estrutura no Multisim, juntando essas duas fontes, aí o jeito que tem de formar a onda, você vê que está oscilando de menos 20 até 10, né? Agora eu vou tentar mostrar aqui
o output, você vê que existe uma queda ali, ó, existe uma queda relativa. Como é que a gente diminui essa queda, né? A gente tem que ou mexer no resistor ou mexer no capacitor, aumentar a constante de tempo. Primeira coisa, eu vou mexer aqui, vou colocar 10 vezes maior, vou colocar 1 mega o resistor. Quando a gente roda, você vê que o tempo de descarga aumentou substancialmente. Se eu aumentar em vez de 0,1 microfarad para 1 microfarad, de novo 10 vezes, aí você vê que vai ficar praticamente reto.